Eu nunca imaginei que uma viagem a Assis pudesse transformar minha vida de forma tão radical. Meu nome é Matteo Espósito. Tenho 31 anos e trabalho como restaurador digital de arte sacra em Turim. Passo meus dias cercado por fotografias, ícones e retábulos, removendo rachaduras, ajustando cores, devolvendo à vida obras que falam do divino. E, no entanto, com o tempo, o sagrado havia se tornado algo puramente estético para mim. Eu ia à missa apenas algumas vezes, mais por respeito aos meus pais do que por convicção. Tudo começou numa tarde comum, quando minha sobrinha de 12 anos, Sofia, irrompeu em meu estúdio com uma empolgação que eu nunca havia visto antes. Ela acabara de voltar de um retiro espiritual organizado por sua paróquia, e seus olhos carregavam uma mistura de alegria e fogo que me desconcertou. "Tio, você tem que ir comigo a Assis no dia 15 de outubro", disse ela quase sem fôlego. "Vai haver uma celebração para Carlo Acutis. Ele é um santo do nosso tempo. Tinha apenas 15 anos quando morreu. Ela amava videogames e programação, mas sua fé era tão forte que mudou a vida de milhares de pessoas. Não pude deixar de sorrir com certa ternura e, admito, um toque de ceticismo. Já conhecia a história de Carlo à distância, sua beatificação e a multidão de peregrinos que vinham visitá-lo. Para mim era uma história interessante, sim, mas distante, como tantas outras que eu lera nos jornais. No entanto, Sofia não desistiu. Durante semanas ela me falou dos milagres atribuídos a Carlo, de jovens que redescobriram a fé graças ao seu exemplo, de como ele dizia que a Eucaristia era sua estrada para o céu. Mostrou-me vídeos, testemunhos, publicações. Havia algo no olhar dela, uma mistura de pureza e convicção que me desarmava. Talvez tenha sido isso que me convenceu. Ou talvez fosse apenas o desejo de acompanhá-la em algo que a fazia tão feliz. Seja como for, no dia 15 de outubro, eu me vi num trem para Assis, com ela e um grupo de jovens da paróquia. Eram cerca de 20 pessoas, na maioria adolescentes, e falavam de Carlo como se fosse um amigo próximo. Ele dizia que a tristeza é olhar para dentro e a felicidade é olhar para Deus, comentou um deles naturalmente. Permaneci em silêncio. Não pude deixar de pensar em como essa linguagem era diferente da que eu conhecia. Não havia solenidade nem distância, mas uma familiaridade sincera, uma fé viva. Chegamos a Assis pouco depois das 10 da manhã, e desde o primeiro momento percebi que não era uma celebração comum. As ruas estavam repletas de peregrinos. Eu nunca vira nada igual, nem mesmo nas grandes festas franciscanas. Havia ônibus estacionados em cada esquina, bandeiras de diversas nações e cânticos em várias línguas. Ouvi muitos idiomas sendo falados ali, mas o que mais me impressionou foi a idade do público. Quase todos eram jovens, milhares de rapazes e moças que poderiam estar em qualquer outro lugar num sábado de outono. Escolheram vir rezar diante do túmulo de um jovem que havia morrido aos 15 anos. À medida que nos aproximávamos do santuário, a multidão se tornava mais densa, mas também mais silenciosa. Havia uma atmosfera especial, uma calma que não era simples quietude, mas algo mais profundo, como se o próprio ar convidasse à contemplação. Lancei um olhar a Sofia. Suas mãos estavam unidas, os olhos fechados, e ela trazia um sorriso sereno. Não quis interrompê-la. Ao entrar no santuário, fiquei impressionado com a simplicidade do lugar. Pedra clara, luz natural, um silêncio que envolvia tudo. No altar, uma foto de Carlo com seu sorriso radiante e moletom vermelho. Ele não parecia um santo de séculos passados, mas um jovem de hoje, do tipo que se vê no metrô olhando o celular. Durante a missa, o bispo falou de Carlo como um jovem que soube transformar a tecnologia em um caminho para Deus, que usou a internet para espalhar a fé em vez de se perder nela. Disse que o exemplo de Carlo demonstrava que a santidade não é um ideal distante, mas uma possibilidade real, mesmo em meio ao mundo moderno. Ouvi em silêncio, com o ceticismo de quem não quer acreditar, mas também com uma curiosidade que começava a rachar minhas antigas certezas. Eu ainda não sabia, mas naquele dia, entre aquela multidão de rostos jovens, aquela luz,
e aquele silêncio tão cheios de presença, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Era de tirar o fôlego. Milhares de pessoas moviam-se com perfeita calma, como se um único pulso interior guiasse cada passo. Não havia gritos nem sons apressados, apenas o murmúrio das orações, o roçar de terços nas mãos, o tilintar de medalhas nos pescoços. Quando finalmente chegamos diante do santuário, fiquei sem palavras. A praça estava lotada até o limite. Milhares de pessoas de todas as idades vindas de lugares que eu mal podia imaginar. Mais tarde soube que éramos mais de 10.000. O lugar havia se transformado num oceano humano. Telões e alto-falantes permitiam que se acompanhasse a missa, mesmo das ruas ao redor. Vi famílias com crianças dormindo no colo dos pais, idosos enrolados em cobertores, religiosos de diversas ordens e paróquias acenando com bandeiras ou faixas, com o rosto sorridente de Carlo Acutis. Aquele garoto de olhos luminosos que parecia encarar você de cada fotografia com uma naturalidade desarmante. Sofia e eu encontramos um lugar no lado direito da praça, suficientemente perto do altar externo para ver os padres e acompanhar a missa. Minha sobrinha mal continha a emoção. Segurou meu braço, sorrindo com lágrimas nos olhos. "Viu, tio?" disse com a voz trêmula. "Todas essas pessoas vieram rezar por ele e pedir sua ajuda." Assenti, embora uma certa distância persistisse dentro de mim, uma barreira invisível que eu não conseguia derrubar. Observei a devoção ao meu redor com uma mistura de respeito e ceticismo. Eu podia sentir a fé no ar, quase tocá-la, mas ela ainda não era minha. A celebração eucarística começou pontualmente. Às 11 horas em ponto, o bispo de Assis, cercado por dezenas de padres e diáconos, presidiu a cerimônia. Desde o primeiro instante, um sentimento de solenidade preencheu o ar. As leituras alternavam-se com cânticos, e cada palavra parecia ressoar com clareza especial sob o céu outonal. Durante a homilia, o bispo falou de Carlo como um jovem que havia compreendido o evangelho sem enfeites nem complicações. "Carlo viveu com a alegria de quem sabe que é amado por Deus", disse ele. "Sua vida foi curta, mas luminosa. Ofereceu o sofrimento sem reclamar, sempre pensando mais nos outros do que em si mesmo, e foi isso que o tornou verdadeiramente grande." Então, o bispo ergueu os olhos e acrescentou com voz firme: "A santidade não é um ideal distante nem privilégio de poucos. Ela é possível aqui e agora, na vida de cada um de nós." Carlo jogava videogame, navegava na internet, tinha amigos, ria, amava, mas no centro de tudo estava a Eucaristia, e isso fez toda a diferença. Não sei porquê, mas aquelas palavras me tocaram mais do que eu esperava. Talvez porque falassem de uma fé simples, acessível, possível até para alguém como eu. Pela primeira vez em muito tempo, eu não apenas ouvi, eu quis compreender. Depois da missa, começou um momento de oração comunitária diante do santuário. A atmosfera mudou. Já não havia tanto movimento, mas uma calma profunda. Grupos paroquiais se organizaram espontaneamente. Uns rezavam o terço em voz baixa, outros cantavam hinos suaves, e outros simplesmente permaneciam de olhos fechados, respirando aquele silêncio cheio de sentido. Fiquei impressionado em ver como uma multidão tão enorme podia se transformar num único corpo, numa única alma. Era como se todos os corações batessem no mesmo ritmo. Por volta da 1 da tarde, um sacerdote pegou o microfone e falou com voz doce e serena. "Irmãos e irmãs", disse, "agora convido vocês a entrarem no silêncio de seus corações. Fechem os olhos, se quiserem, mas, acima de tudo, abram seus espíritos." E então algo aconteceu, algo que eu jamais esquecerei. O murmúrio cessou. Os cantos se calaram e até os pássaros pareceram silenciar. Milhares de pessoas completamente quietas, sob um sol morno que iluminava as pedras douradas de Assis. Olhei ao redor. Alguns tinham os olhos fechados, outros as mãos unidas, outros simplesmente olhavam para o céu. E pela primeira vez em anos, senti que estava realmente respirando. Não havia pensamentos, nem distrações, nem dúvidas. Apenas aquele silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas presença.
Não podia explicar em palavras, mas naquele instante senti algo que não vinha de dentro de mim. Uma calma profunda, uma certeza sem raciocínio, como se alguém me dissesse sem falar: eu estou aqui, sempre estive aqui. E no meio daquela multidão imóvel, compreendi que talvez a fé não fosse uma ideia a ser entendida, mas uma porta a ser aberta. Fechei os olhos, mais por cortesia com os outros do que por verdadeira devoção, e comecei a recitar mentalmente uma Ave Maria. Mas minha mente traiçoeira divagou. Revi o afresco que eu restauraria na semana seguinte, os detalhes de um trabalho complicado, minhas dúvidas sobre a fé que me perseguiam havia anos. E então, sem aviso, algo começou a mudar. Senti uma leve pressão no peito, uma densidade no ar que não estava ali antes. Abri os olhos por um instante, esperando que fosse apenas ilusão, mas o que vi tirou meu fôlego. A luz havia mudado. Não era a luz comum de um meio-dia de outubro. Era mais intensa, mais dourada, quase viva. Filtrava-se sobre os rostos ao meu redor, conferindo-lhes uma aura que beirava o etéreo. Pensei que fosse ilusão de ótica, um raio de sol atravessando uma nuvem, mas quando ergui os olhos para o céu, não havia nada que explicasse aquilo. A luz parecia emanar de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Não cegava, não me fazia apertar os olhos, mas era envolvente e quente o bastante para me apertar a garganta e provocar um impulso incontrolável de chorar. Olhei para Sofia ao meu lado. Seus olhos estavam fechados, a expressão era de paz absoluta, quase êxtase. Observei os outros. Alguns choravam em silêncio, outros sorriam de olhos fechados, alguns erguiam levemente os braços, como se recebessem algo invisível. Todos pareciam imersos numa experiência que ultrapassava qualquer lógica humana. E então veio o perfume, não como um aroma que se espalha aos poucos no ar, mas de repente, intensamente, envolvendo todos na praça ao mesmo tempo. Era o perfume de rosas, mas não de rosas comuns, mais profundo, mais puro, mais penetrante, como se todas as rosas do mundo tivessem desabrochado de uma só vez naquele lugar. Tão forte que eu podia senti-lo na língua, tão doce que precisei virar o rosto, mas nunca enjoativo nem sufocante. Algo perfeito e absolutamente inexplicável. O aroma permaneceu por vários minutos, talvez 5, talvez 10. O tempo parecia suspenso, parado em outra dimensão. Junto com a luz e o perfume, senti algo mais, difícil de nomear. Uma presença indescritível, mas real, tangível, um calor interior que não vinha do sol nem da multidão, mas de algum lugar profundo, dentro e fora de mim ao mesmo tempo. Fechei novamente os olhos, deixando que o ar, a luz e o perfume me atravessassem por completo. Não pensava em dúvidas, nem em afrescos, nem na vida que levara até ali. Eu simplesmente estava ali, naquela praça, dentro de um silêncio que falava, sob uma luz que iluminava não apenas o rosto, mas algo muito mais profundo dentro de mim. Pela primeira vez em anos, senti que a fé não era um dever, uma rotina ou uma teoria a ser analisada. Era algo vivo, presente, que tocava o coração e a alma. Quando abri os olhos, percebi que todos ao meu redor partilhavam da mesma experiência. Não precisávamos de palavras. Toda a praça, aquela multidão imensa, parecia respirar como um só ser, um rio silencioso de presença, de paz, de certeza. Sofia me olhou com os olhos brilhantes, como se dissesse sem pronunciar uma palavra: "Tio, isso é real." E eu, comovido além das palavras, apenas assenti lentamente, sentindo pela primeira vez que talvez tudo o que duvidei durante anos estivesse ali diante de mim, palpável e verdadeiro. Naquele instante, entendi que a fé não se ensina, não se debate, não se impõe. A fé se vive, e às vezes ela chega em forma de luz, de fragrância, de silêncio, de uma certeza inexplicável que te envolve e te transforma sem pedir permissão. Era um amor que comunicava sem palavras, uma alegria tão intensa que doía, uma paz que eu jamais experimentara. Senti os joelhos cederem e, antes que percebesse, estava ajoelhado no asfalto da praça. Ao meu redor,
centenas, talvez milhares, faziam o mesmo. Alguns rezavam em voz alta, outros repetiam nomes sagrados, invocando Jesus e Maria. Ajoelhado ali, envolto naquela luz inexplicável e naquele aroma impossível, senti algo dentro de mim se quebrar. Era como se um muro que eu havia erguido ao longo dos anos em torno do meu coração desabasse de repente. Todas as minhas dúvidas, minhas perguntas, todo o ceticismo racional que acumulara, se dissolveram num instante, e em seu lugar surgiu uma certeza tão clara, tão absoluta, que me faltou o ar. Deus existe. Deus é real. Deus está aqui agora e nos ama com um amor tão imenso que nossa mente mal pode compreender. Comecei a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de uma alegria tão profunda que doía. Lágrimas por todos os anos em que vivi, como se a fé fosse apenas uma ideia abstrata, uma tradição cultural sem presença real. Chorei por todos os afrescos que restaurei, tratando-os apenas como obras de arte, sem perceber que representavam algo vivo e próximo. Chorei pela beleza esmagadora daquele momento, pelo dom incrível que se desenrolava diante dos meus olhos. Não sei dizer quanto tempo passou. A luz especial permaneceu por vários minutos, depois que o perfume começou a se dissipar lentamente. A intensidade do aroma de rosas, puro e penetrante, foi diminuindo até restar apenas um traço sutil que desapareceu segundos depois. Porém, algo havia mudado de forma irrevogável. Não apenas em mim, mas em todos os que testemunharam aquele momento. Quando finalmente consegui me levantar, olhei ao redor e vi rostos transformados. Cada pessoa tinha a mesma expressão. Espanto misturado à gratidão, um doce deslumbramento unido a uma paz inesperada. Desconhecidos se abraçavam, compartilhando a experiência em silêncio, sem precisar de palavras. Sofia chorava, os olhos brilhando, agarrada ao meu braço. Você sentiu, tio, você sentiu, era ele, era o Carlo, tenho certeza. Ele veio nos visitar, mostrar que está perto de nós, que nos vê. Desta vez, não pude deixar de assentir, abraçando-a com força. Explicações racionais haviam perdido o sentido. Nenhuma lógica se aplicava. Restava apenas a certeza absoluta de ter vivido algo que transcendeu qualquer experiência comum. De repente, o silêncio deu lugar ao canto espontâneo. Alguém começou a entoar o Magnificat, e milhares de vozes se uniram num coro que encheu a Praça de Assis. Era um cântico poderoso, vibrante, repleto de alegria e gratidão, que parecia subir acima das colinas. Encontrei-me, enfim, rendido, desarmado diante de uma realidade que ultrapassava todo o entendimento. A devoção que até aquele dia me parecera abstrata tornou-se uma experiência tangível. Compreendi que a santidade não está reservada a figuras extraordinárias do passado ou a heróis inalcançáveis. Ela pode manifestar-se aqui e agora, em um jovem como Carlo, em cada gesto de amor, em cada oração sincera. Sofia me olhou, os olhos brilhando de admiração e felicidade. Tio, eu nunca vou esquecer isso. Nenhum de nós vai. E eu, abraçando-a, entendi que aquele dia não havia sido apenas uma celebração, mas uma transformação profunda, uma revelação que mudou para sempre a forma como vejo a fé, a vida e o amor que Deus coloca dentro de cada um de nós. Nos minutos e horas seguintes, enquanto a multidão se dispersava lentamente, ouvi testemunhos que me deixaram sem palavras. Um senhor idoso contou como, durante aqueles breves momentos de oração, sentiu desaparecer completamente uma dor crônica nas costas que o atormentava havia anos. Uma jovem, chorando, confessou que sentira clareza absoluta no coração sobre a vocação que a angustiava havia meses. O mais impressionante de tudo era a universalidade da experiência. Não fora apenas com algumas pessoas. Todos com quem falei perceberam a mesma coisa. A luz diferente, o perfume de rosas, a sensação de uma presença amorosa e próxima. Alguns notaram uma brisa quente acariciando o rosto. Outros sentiram como se ouvissem uma música suave, distante e inexplicável. Mas, no fundo, a essência do que experimentaram era idêntica para todos, e isso tornava impossível negar. Eu mesmo,
acostumado a analisar cada detalhe, a medir e buscar lógica em tudo, tentei durante dias encontrar uma explicação científica. Revisei artigos, consultei especialistas e busquei precedentes de fenômenos sobrenaturais. Descobri que, em várias aparições marianas ou exumações de corpos santos, haviam sido relatados aromas inexplicáveis, semelhantes ao de rosas, mas nada podia explicar a intensidade, a simultaneidade e a universalidade do que vivemos em Assis. No fim, tive que me render. Algumas coisas simplesmente não se explicam, apenas se recebem e se acolhem. A partir desse momento, minha vida mudou radicalmente, ainda que, exteriormente, nada tenha mudado. Continuo vivendo em Turim, exercendo meu trabalho de restaurador de arte. Continuo restaurando antigos afrescos, mas agora os vejo de outro modo. Cada obra já não é apenas arte, são orações materializadas, tentativas dos artistas do passado de comunicar, através dos séculos, a mesma verdade que vivi naquele dia. Deus é real. Seu amor não é abstrato. É concreto, presente, tangível. Minha oração deixou de ser mecânica. Todas as manhãs, antes de começar o trabalho, paro na igreja, fecho os olhos e lembro daquela luz, daquele aroma, daquela presença que envolveu a Praça de Assis. E sei, sem dúvida, que aquilo não foi um momento isolado, nem uma anomalia milagrosa. Essa presença está sempre ali, pronta para nos acolher, tocar nossos corações, lembrar-nos de que Deus não é uma ideia distante, mas uma realidade viva. A experiência em Assis me ensinou que o extraordinário pode se manifestar no cotidiano e que até um jovem que morreu aos 15 anos pode tornar-se um farol de luz e um guia para milhares. Sofia, minha sobrinha, ainda recorda aquela experiência com os olhos brilhando. Tio, você se lembra de como nos sentimos? Da luz, do perfume, da paz? Era o Carlo, ele estava lá e eu o sentia. Entendo que o que vivemos não desaparece, permanece e nos transforma. Aquela praça em Assis, aquele momento irrepetível, tornou-se o ponto de virada que me ensinou que a santidade, a verdadeira santidade, não é privilégio de poucos escolhidos, mas está ao alcance de todos, aqui e agora, em qualquer coração disposto a recebê-la. Aquele dia em Assis, graças à intercessão de Carlo Acutis e à oração coletiva de milhares de corações, o véu que separa o visível do invisível tornou-se fino o bastante para permitir que víssemos, sentíssemos e experimentássemos aquilo que sempre esteve ali, embora normalmente oculto. Hoje carrego sempre comigo uma pequena imagem de Carlo, não como amuleto de sorte, mas como lembrete constante de que a santidade é possível em qualquer época e para qualquer pessoa. Um lembrete de que Deus não é distante, nem silencioso, nem ausente. Ele está próximo, pronto para se manifestar quando estamos dispostos a abrir o coração. O próprio Carlo dizia: nasci original, mas muitos morrem como cópias. Naquele dia, em Assis, entendi que não quero ser uma cópia. Quero ser o original que Deus pensou quando me criou, com minhas falhas e limitações, mas também com todo o potencial de amar, crescer e viver uma vida santa. Minha sobrinha fundou um grupo em sua escola dedicado a Carlo e me conta com entusiasmo que cada vez mais colegas se aproximam da fé graças ao exemplo dele. Não se trata de seguir regras ou tradições de forma passiva, mas de viver a fé como uma aventura diária, um encontro constante com um Deus vivo, um convite a não se contentar com uma vida morna ou medíocre, mas a buscar sempre a santidade, conscientes de que não estamos sozinhos no caminho. Quando fecho os olhos e me recordo daqueles minutos extraordinários, a luz, o perfume, a presença que nos envolveu, entendo que o verdadeiro milagre não foi apenas o que aconteceu naquele momento, mas o que ele produziu no coração de todos os presentes. Milhares de pessoas descobriram que o céu não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que pode lançar raízes no presente. Compreenderam que os santos não são figuras distantes do passado para serem admiradas de longe, mas amigos, intercessores e companheiros de jornada que continuam a nos acompanhar e a zelar por nós. Desde então, volto a Assis sempre que posso.
Ajoelho-me diante do túmulo de Carlo e rezo a ele. Às vezes peço sua intercessão em situações específicas, outras simplesmente agradeço pelo dom incrível que ele nos concedeu. Sinto sua presença, talvez menos intensa do que naquele dia, talvez menos tangível, mas ainda real. É como se Carlo sussurrasse ao meu coração: Deus é maravilhoso. A vida vale a pena ser vivida por ele. A santidade é possível. E eu respondo em silêncio: sim, Carlo, eu entendo. E tentarei com todas as minhas forças e limitações seguir o teu exemplo, viver com o olhar fixo na luz que você nos permitiu entrever naquele dia. Aquele dia em Assis permanece gravado na minha alma, não como uma lembrança que se apaga com o tempo, mas como um ponto firme, uma certeza inabalável, a qual posso retornar sempre que enfrento dúvidas ou dificuldades. Milhares de nós estivemos lá, e todos compartilhamos o inexplicável, sentimos o impossível, tocamos o sobrenatural com nossas próprias mãos, e nenhum de nós jamais foi o mesmo novamente. Se este testemunho tocou o seu coração, convido você a confiar suas intenções à intercessão do beato Carlo Acutis.